pela experiência que tem, que eu sei que conhece muito bem a casa, hoje é um dia em que não há debate propriamente dito, são declarações, digamos, declarações e posicionamentos políticos são feitos. Segundo o regimento da Assembleia da República, declarações políticas não são passíveis de debate, portanto, e não podem ser interrompidas quando elas estiverem a ser feitas. Mas, conforme estava a dizer, portanto, a bancada parlamentar da RENAMO tem compromisso já demonstrado para que esta pandemia não tenha, digamos, proporções alarmantes. E como estava a dizer, vou passar muito rapidamente a questão da sede da Comissão Permanente. Algumas medidas foram tomadas um pouco, digamos, tardiamente, infelizmente, mas há o adágio que diz vale a pena tarde do que nunca. E assim sendo, também nós aproveitamos esta oportunidade para felicitar alguns exemplos internacionais e um nacional falo precisamente do príncipe de Mônaco e do príncipe da Inglaterra, que apresentaram publicamente os seus testes, apesar da posição política e social que se encontram, tanto como um grande exemplo pedagógico daquilo que também devia ser seguido em Moçambique. 20 de março de 2020, o Presidente da República fez aquilo que podemos considerar, deu a conhecer as medidas restritivas que podemos considerar como medidas do nível 2. Há algumas questões, do ponto de vista técnico-jurídico, que é importante partilhar, que isto é uma casa cuja vocação é produção legislativa, portanto é importante nós vermos o enquadramento legal e constitucional de algumas medidas. Portanto, a violação, as restrições que tinham sido feitas, sobretudo ao direito à circulação, que está previsto na Constituição da República, número 2, artigo 55, a liberdade de reunião, no artigo 51, e a liberdade de religião, no artigo 294, em princípio, apesar de no cômbito geral a RENAMO estar de acordo que era preciso implementar medidas restritivas, mas, sob o ponto de vista legal, havia sido cometida uma violação da Constituição da República, porque no artigo 72, a Constituição da República impõe em que condições é que se pode limitar direitos individuais. E essa limitação de direitos individuais deve, digamos, ter um limite na própria Constituição da República e também devem sempre ser apresentados as bases legais, o que o decreto diz, ou os poderes que o decreto quer atribuir ao governo, estão fora daquilo que é permitido dentro das competências constitucionais. Portanto, o governo não tem competência para tomar providências, nos termos que está escrito no decreto, tomar providências necessárias e adequadas ao combate ao Covid-19. Portanto, isto é um arranjo, digamos, extraconstitucional. O decreto tem que ser extremamente objetivo, conciso, e nessa matéria deve ser suficientemente claro para evitar algumas zonas de penumbra e de interpretações variadas, como, por exemplo, na linha A do ponto 1 do artigo 4, quando fala de limitar a circulação interna de pessoas em todo o território nacional. Aqui levantam-se algumas questões. Primeiro, é o termo um pouco romântico e com falta de precisão, que é de limitar a circulação, sem definir muito bem o âmbito. Porque quando se fala de limitar a circulação, olhamos para a divisão administrativa de Moçambique, desde a província, o distrito, posto administrativo, localidades, bairros, fica ambíguo e difícil de implementar em que âmbito é que essa limitação de circulação é dita. Isto é importante que o próprio decreto, digamos, clarifique e não deixe esta competência para o governo, como eu disse, não tem competência para o fazer.